Opa, beleza? Eu sou Anderson Lima e este é o sexto vídeo da série de vídeos onde a gente monta circuitos série e paralelo aqui na protoboard e depois a gente faz as medidas, tira as medidas de corrente de tensão nesse circuito para que a gente possa depois aí, ou vocês aí do outro lado, comparar com os cálculos obtidos, né, através da lei de Ohm. Vamos lá? Neste vídeo aqui a gente já vai verificar um circuito bem mais misturado. Então a gente vai ter aqui a mesma coisa, circuito série paralelo, mas com um número bem maior de resistores. Esse circuito ele começa com um resistor de 27 kΩ, tá aqui. Vamos medir aqui a resistência desse resistor. 26,6 kΩ, 27 kΩ. E aí ele sai para um resistor de 10K. Vou passar esse resistor para o lado de lá, 10K. Medindo a resistência desse resistor. Não estou falando bobeira. Tá aqui. 9,9K, 10 kΩ. E ele segue para dois resistores, um de 10K, então tem mais um aqui de 10K. Para dois resistores, um de 10K. Junto com um outro de 3,3K. Então vamos medir o de 10K. Vamos confirmar o valor dele aqui. Olha que legal. Confirmar o valor dele aqui. Peguei o resistor errado. Esse não é de 10K. Esse é de 10R, 100R. Aqui. Esse é o de 10K. As cores são parecidas. Agora sim. Por isso que é bom conferir. Mais um de 10K lá. E o de 3.3R. Tá aqui. 3.3R. 3.3K, desculpa. 3.3 kΩ. 3K. Tá aqui também. E aí depois ele sai desse circuito em paralelo com um outro resistor de 10K. Vou ver se eu acho um aqui sobrando. Aqui. Mais um resistor de 10K aqui. Vamos medir o bichinho. Lá, 9.9, 10K. E aí ele se junta a esse daqui. Então, vou pegar ele aqui e colocar ele bonitinho aqui. Pronto. E por último, o resistor nosso de 100R. É isso aí, 100 ohms ou 99,8 ohms. Ele fica no final do circuito, que volta, sai e volta para a fonte. Então está aqui o nosso circuito. O circuito equivalente aqui já é um pouquinho mais complexo do que os outros, né? Então nós temos aqui um paralelo. Depois nós temos ele em paralelo também aqui de novo. E depois série. Né? Ele fica em série com esse, na verdade. Paralelo, depois ele fica série com esse. Fizer o equivalente desse, fica em paralelo com este. E depois que fizer o equivalente desse, todos eles aí se tornam um resistor só em série. Vamos ver qual é a resistência desse emaranhado de resistores?
Então eu coloquei na escala aqui de 20K, mas acredito que vai ser maior do que ela. Vou pôr na escala de 200K, vamos lá. Então, ó, colocando aqui. Olha lá. Então, o nosso resistor equivalente é um resistor de 32,2 kΩ. Esse monte de resistor aqui equivale a um resistor de 33, né? O valor comercial para comprar seria um de 33 kΩ. Aqui está dando 32,2 kΩ. Então, agora vamos colocar a nossa fonte e verificar a corrente em cada um desses pontos. Nossa fonte está aqui. Então, um ponto dela vem para cá, deixa eu pôr aqui mais aqui. Pronto. E aqui nós vamos medir a corrente. Coloquei na escala de 20 mA. Aqui, aí, 20 mA. Eu pôr mais para cá um pouquinho. Vamos pegar aqui nosso fio vermelho, vem aqui. E o preto a gente coloca aqui. Ainda deu um valor pequeno. Então vamos subir a escala de novo. A gente conseguir ler melhor. Pronto. E aí está. Temos então a corrente no circuito na ordem de 50, né, 587 microamperes. Então nós temos aqui 587 microamperes no circuito todo. Uma corrente bem baixa. Agora vamos medir a corrente que passa em cada um desses componentes para a gente ver o que está acontecendo aqui. Dessa vez não vai ser fácil. Tem bastante ponto para medir. Vamos lá. Então, ó, a corrente que entra no circuito é a mesma que sai. Então esse resistor e esse resistor já sabemos qual é a corrente dele. Mas olha, para garantir, abrir aqui o circuito. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, um ponto mais fácil. Olha lá, ó, 570 microvolts. Microamperes, desculpa. 570 microamperes. Então, é a corrente que entrou, é a corrente que está saindo desse resistor. Então agora eu vou voltar ele para o ponto dele. E vamos medir a corrente que está entrando nesse resistor aqui, que é o menor resistor do circuito todo, que é o de 3,3 kΩ. Então está aqui a corrente nesse resistor de 3 kΩ, está em 85 microamperes. Vamos agora para o outro componente. Vai anotando aí para depois somar, viu? Para ver se está dando certinho. Então aqui abrimos o circuito de novo. Vamos pegar aqui. Aqui. Senão vai ficar negativo. Isso. E vamos colocar aqui. Então aqui nesse resistor aqui, a corrente que está entrando nele é de 25 microamperes. Então a corrente que entra nesses dois resistores aqui tem que ser a somada da corrente desses dois resistores, tem que ser a corrente que entra nesse carinha aqui, ó, nesse resistor aqui, que é o resistor de 10K. Então vamos ver? Então, aqui a gente coloca o negativo. Olha lá, ó, 170 microamperes, 169, 170. Pronto, já sabemos aqui a corrente desse cara é doidinha. Agora vamos ver a corrente nesse daqui. Então abrimos o circuito e vamos colocar aqui. Então a corrente que está vindo nesse outro resistor aqui, nesse resistor de 10K, é uma corrente de 198 microamperes. E agora a corrente de 198 microamperes, mais a dessa aqui, que era de 100 e pouco microamperes, tem que se somar e passar de novo, passar por esse
por esse resistor aqui no final, que vai ser a somatória, né? Somatória não, vai ser o total da corrente que entrou aqui nesse daqui. Então, tirando aqui, ó. E aí está, 580 microamperes. Essa é a corrente que estava entrando nesse primeiro resistor que a gente mediu aqui embaixo. Então a corrente passou por ele, se dividiu em três aqui, uma parte veio para cá, né? Outra parte veio para cá e se dividiu em duas, se juntou novamente aqui, né? Para somar com essa, para que no final chegasse na corrente total do circuito. E aí, só para a gente confirmar, vou tirar o positivo daqui, tirando. ...580 microamperes. Bom, e agora que a gente já mediu a corrente em todos os pontos, vamos medir a tensão, né? Como é que a tensão se comporta dentro desse circuito. Então eu mudei aqui a posição da câmera para a gente dar uma olhadinha de um jeito diferente aqui, ó. Então nós temos a fonte já ligada aqui no circuito, né? Já estou com o meu multímetro na escala de tensão, 20 volts. Vou colocar ele em 200 porque nossa tensão inicial é de 24 volts. Então tá aqui, ó, tensão inicial. Coloquei no primeiro resistor aqui. Temos aí, ó, 24 volts cravadinho no início aqui do circuito. Tá? Então agora vamos medir a tensão em todos os pontos primeiro com o negativo do multímetro ligado no negativo da fonte. Ó. Então, já no primeiro resistor aqui, ó, eu tenho uma queda de tensão e dos 24 volts que chega, só me passam 23 volts para adiante. Então, neste ponto é a mesma coisa, né? A tensão é a mesma. Aqui, saindo do resistor de 10K, desse resistor de 10K que vai para os paralelos aqui embaixo, eu tenho 20 volts. Saindo aqui, eu tenho 19,7 volts. Os resistores são iguais, mas a corrente aqui nesses pontos a gente já viu que é diferente, né? Por conta da resistência equivalente desses resistores aqui de baixo. No resistor aqui, que tem em paralelo um resistor de 10K com um resistor de 3.3K, eu tenho aqui a mesma tensão que saiu desse resistor, ó. Então eu tenho 20,6 volts. E obviamente, aqui embaixo, eu vou ter os 19,7 que nós medimos aqui. Tá? Agora vamos medir a tensão em cima de cada um dos resistores. Então, ó, tá aqui minha ponta de prova. Então, ó, colocando aqui no primeiro resistor de 100 ohms, a queda de tensão dele é bem pequena, ó. Então eu vou baixar aqui. Ainda está alta a escala para ele, ó, então eu vou abaixar mais um pouco. Então a queda de tensão dele aqui ficou na ordem de 73 milivolts nesse primeiro resistor. 73 milivolts. Nesse segundo resistor aqui, chamado de segundo, né? Nesse resistor de 10K aqui, ó, já ultrapassei o máximo da escala. Porque no primeiro resistor a resistência é bem baixa, né? No segundo resistor a resistência é mais alta, então vou subir na escala, vou deixar na escala de 20 volts. Então aqui eu tenho uma queda de tensão nele de 3,25 volts. Ó. E do outro lado, aqui nesse outro resistor de 10K, eu tenho 4 volts de queda de tensão. Beleza? Nesses resistores que estão em paralelo, eu vou ver aqui a tensão deles, ó, ligar os dois juntos. Eu tenho uma queda de tensão neles de 0,81 volts. Observem aqui, ó, que é a posição do multímetro, né? Vamos mudar, ligar. Lá, ó, 0,81, 82 volts. Lembrando, né? Eles estão em paralelo, então medindo a tensão também em cima de um deles, ó.
Vai dar a mesma coisa, porque medindo em cima deles aqui, ó, dá a mesma coisa, porque a tensão aqui nesse ponto, a tensão não se divide, o que divide aqui é a corrente. E por último, o nosso último resistor, ele ficou com a maior tensão em cima dele, né? Ele ficou com 19 volts só para ele aqui. Então essas são as tensões que nós encontramos no circuito. Então as tensões aqui também foi bem dividida, né? Temos várias tensões diferentes aqui. E observe que quanto maior a resistência, maior é a tensão no resistor, né? Aqui, como são resistores em série e paralelo, então a gente tem toda essa divisão, mas no final temos um resistor bem grande aqui, é o maior de todo o circuito, e é por isso que quase toda a tensão fica só para ele. Beleza? E aí, com isso, a gente finaliza as nossas medições de corrente e de tensão em circuitos série e em circuitos paralelos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!